Eu gostaria de estar fazendo a leitura inicial lá no texto de Samuel, no capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Eu vou ler lá que lá está melhor. Eu acho que eu estou começando a ficar velho, porque a visão já não está mais igual era antes. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá penas de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, e saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou a Jessé, a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pode voltar no 12, por favor? Repita comigo, lá no finalzinho: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Amém. Queridos, eu trouxe hoje aqui um tema que eu acho que não é de muito costume que nós ouçamos. O tema é o seguinte: o amor do Pai que se manifesta no silêncio. Vocês sabem qual é o maior desafio da vida cristã? Não é o pecado. Não são as fofocas. Muitas vezes não é o mundo. O maior desafio da vida cristã é o silêncio de Deus. É o silêncio ensurdecedor de Deus. A grande parte da vida cristã, as pessoas costumam falar: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E na maioria das vezes Deus não falou nada. Quem falou fomos nós mesmos. Na maioria das vezes Deus está em silêncio. O maior desafio da vida cristã é o silêncio de Deus.
E sabe por que que eu gosto desse personagem? Porque ele aponta diretamente para Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós costumamos falar do ministério de Cristo. E geralmente quando falamos da infância de Jesus, a gente fala como se a infância de Jesus fosse a infância de um herói. Mas já pararam para pensar que o Senhor fez silêncio durante quase toda a vida de Jesus? E a vida de Jesus não foi fácil. E nesse período o Senhor estava em silêncio. E Jesus, imaginem, como qualquer adolescente, como qualquer criança, ele se questionou. Por que que eu tenho que estar fugindo? Por que que eu sou tão pobre? Por que que aqueles podem e eu não posso? Ele passou por crises existenciais como qualquer pessoa, porque ele era 100% homem. Como qualquer pessoa. E o Senhor estava em silêncio. Esse é o maior desafio da vida cristã. Sabe, mas existem 3 coisas que são essenciais para que nós venhamos a compreender isso. Uma dessas coisas é que o amor do Pai ele vai se manifestar no silêncio. Mas como assim o amor do Pai ele se manifesta no silêncio? Sim, no silêncio. Porque Deus não criou marionetes. Deus criou seres pensantes. Seres que têm uma vida. Seres que têm que tomar decisões. Eu adoro quando eu ouço crentes dizerem a segunda... Sempre quando eu falo isso, a Vera fala, meu bem, mas você nem parece que é crente. Porque você está falando que adora ouvir crente. Sim. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu sou crente. Eu adoro ouvir crentes dizerem a seguinte frase, Deus está no controle. A gente não acredita nisso. Essa é a frase mais hipócrita do mundo. Porque nós não acreditamos nisso. A gente fala que Deus está no controle, mas a gente quer segurar no leme do barco o tempo todo. Verdade ou mentira? A gente fala que Deus está no controle, mas qualquer coisa que acontece, a gente quer tomar a frente. A gente não acredita que Deus está no controle. A gente fala que Deus está no controle, mas a gente acha que tem capacidade de não ser pecador. Nós não acreditamos nisso que nós falamos constantemente. E hoje é o Dia dos Pais. Sabe? E eu não sou pai ainda. Mas eu sei que nem que seja aos 80 anos de idade eu ainda serei. Porque o Senhor está em silêncio. E eu sei que no silêncio Ele se manifesta. Querido, o primeiro tópico é as tempestades da vida, ou os vales da vida, são democráticos e inevitáveis. Sabe o que isso significa? Uma coisa democrática e inevitável, ela alcança a todos. Todos são alcançados, independente se você é cristão ou se você não é. Se você é rico ou se você é pobre. Se você é novo, como os jovens, ou se você é velho. Não importa, todos são alcançados de uma forma ou de outra. Se você é analfabeto ou se você é doutor, não importa, todos são alcançados. Vamos ver lá em Tiago 1:24? Tiago 1:24. Cadê o Tiago? Projetou lá? Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Queridos, olha só,
pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Algumas coisas, e é interessante essas tempestades, porque vocês já observaram que algumas pessoas, elas passam toda a vida, e nós estamos falando do Dia dos Pais. Tem pessoas que passam toda a vida correndo atrás de alguma coisa e achando que estão no controle da sua vida. Só que de repente, bum, vem uma doença. E não tem como, não tem dinheiro que pague algumas coisas. Não tem autoridade que seja superior a algumas coisas. Não tem posses, não tem inteligência que seja superior a algumas coisas. Eu sempre costumo citar o caso do... Era o dono da Apple, se eu não me engano, alguma coisa assim. Não é o Zuckerberg. O Jobs. O Steve Jobs. Steve Jobs, ele era um dos homens mais ricos do planeta. Ele tinha tudo. Ele tinha o mundo aos pés dele. Ele morreu num quartinho de hospital sozinho. Sozinho. Nem a filha dele falava com ele. A filha dele não gostava dele. Porque ele dominou o mundo inteiro. Mas ele perdeu o que era mais importante. Então, as tempestades da vida, elas são muito democráticas. Elas alcançam todo mundo, não importa. Pode ser o presidente da república ou o varredor de rua. A tempestade chega de um jeito ou de outro. Muitas vezes, nós não temos essa percepção. Nós achamos que o outro, por ter um sofrimento diferente do nosso, não está sofrendo. Mas está. Cada um sofre à sua maneira. Só que não podemos esquecer de uma coisa. Deus está no controle. Amém? E o 2. As tempestades da vida são inadministráveis, ou seja, não temos o controle sobre elas. Sabe o que é uma coisa inadministrável? Não dá para você fazer nada. Quem aqui já andou de barco? Eu morro de medo. Sabe por que eu morro de medo de barco? Primeiro lugar, eu não sei nadar. Segundo lugar, eu não sei pilotar barco. Quando eu entro num barco, eu entrego a minha vida na mão de um estranho. Literalmente, a minha vida na mão do estranho. Porque qualquer coisa que acontecer, eu não tenho capacidade de fazer absolutamente nada para salvar a minha vida. A única coisa que eu posso fazer é afundar. É a única coisa que eu posso fazer. É até vergonhoso, né? Um homem da minha idade falar que não sabe nadar. Mas eu não sei, queridos. Na minha caminhada de vida, eu nunca tive a chance de aprender. E existem momentos que não sabemos o que fazer. Quem aqui, além de mim, já passou por um momento assim? Que você literalmente não sabe o que fazer. Não dá para ter controle sobre a tempestade. Muitas vezes você pode entrar em pânico, pois o vento vai ser muito forte sobre o barco. E não tem nada de errado com isso. Queridos, a gente costuma criticar Pedro, os apóstolos, quando eles estavam lá no barco, e eles se desesperaram no meio da tempestade. A gente costuma fazer uma crítica. Vocês já pararam para pensar que a gente, no lugar deles, faria a mesma coisa ou até pior? Não tem nada de errado com isso. É uma tempestade, o barco está indo a pique. É natural você se desesperar. É natural sentir medo. E não tem nada de errado com isso. É natural. O medo é uma ferramenta de autopreservação que Deus nos deu. É natural. O ser humano que não sente medo morre cedo.
É natural sentir medo. Sabe, não tem nada de errado. Quando a tempestade é muito forte, o medo vem. A única coisa que não é natural é nós acharmos que o medo é maior do que o nosso Deus. Mas é natural sentir medo. Não se preocupe, você não é pecador, mais pecador que ninguém por sentir medo. Eu sinto medo o tempo todo de um monte de coisas diferentes. E eu acho que não tem nada de errado com isso. É totalmente natural. Pois não cremos no destino ou no acaso, mas cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, Jó é um exemplo disso. Quando a gente olha para a vida de Jó, às vezes as pessoas costumam colocar Jó como um herói. Mas já paramos para pensar na tristeza que Jó sentiu? Jó entrou em depressão profunda. Já fizeram trabalhos acadêmicos de psiquiatria, fazendo uma análise sobre Jó. Jó entrou em depressão profunda. Jó pediu para morrer. Literalmente ele pediu para morrer. Sabe? Às vezes isso acontece com a gente também. Mas nós cristãos temos uma mania de vestir uma armadura de super-herói e falar, eu sou invencível. Vocês sabiam que é mais fácil derrubar uma pessoa invencível do que uma pessoa fraca? É mais fácil derrubar uma pessoa invencível do que uma pessoa fraca. Porque uma pessoa invencível tem muitas coisas para se preocupar. Uma pessoa fraca não, ela não tem nada a perder. Vamos ver lá em Jó, no capítulo 10, do 1 ao 9. A minha alma tem tédio, a minha vida, darei livre curso à minha queixa e falarei com amargura da minha alma. Direis a Deus, não me condenes, fazei-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tu tens olhos de carne, acaso vês como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal, ou são os teus anos como os anos do homem? Para te informar da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão, ó Deus. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te que me formastes como em barro e queres agora reduzir-me a pó. Porventura, não me derramastes como leite, não me coalhastes como queijo. Vocês têm noção da intensidade de quando Jó diz isso? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entristeceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim guardou. Estas coisas as ocultastes no teu coração? Bem sei o que resolvestes contigo mesmo. Queridos, sabe o que Jó está falando aqui? Ele tá tendo uma contenda com Deus nesse momento. Nesse exato momento, Jó está tendo uma contenda com Deus. Jó está passando por uma aflição profunda. E ele fala, Deus, todas as bênçãos que o Senhor me deu, você esqueceu. E por acaso você está rixoso comigo, Deus? Guardastes no teu coração todo o bem e agora pretendes o mal. É isso que Jó está falando. Vocês já passaram por isso? Você já contendeu com Deus alguma vez na sua vida?
Irmãos, aquele cristão que nunca questionou a sua fé, ele precisa repensar se de fato a fé dele é verdadeira. Porque a fé que nunca foi questionada é fraca. A fé, ela precisa passar pelo crivo da provação. Ela precisa passar pelo questionamento. Uma aliança só se torna ouro puro quando ela passa pelo fogo. O cristão precisa questionar a sua fé. Aquele cristão que nunca entrou em aflição, que nunca olhou para Deus e falou: Deus, eu estou aqui. Ele precisa repensar. Sabe, nós temos a mania de nos colocarmos como santos, benevolentes, que a todo tempo Deus nos olha e a todo tempo Deus está aqui. Isso não existe. Nós passamos por aflições. Nós passamos por aflições. E essa é uma palavra, irmãos, que eu até comentei com a Carminha. Irmãos, eu queria tanto não falar isso aqui no púlpito. Eu queria tanto, eu pedi a Deus. Mas vocês sabem, eu tentei ir para outra palavra, mas vocês sabem, quando eu ia escrever outra coisa, parece que tudo se embaralhava. E tudo se perdia. E eu voltava para cá. Sabe, eu não sei porquê, mas eu acho que Deus quer dizer alguma coisa através disso. Vamos lá para o Salmo 107, 25 a 29, que diz assim: pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso. Presta atenção. Ele, repitam comigo, ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Gente, nós estamos falando de Deus aqui. Foi Ele. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Queridos, o mesmo Deus que nos abençoa é o mesmo Deus que às vezes permite provações. É duro falar isso, não é? Porque a nossa visão de cristianismo é uma... Eu estava comentando isso hoje no carro, a hora que eu estava vindo com a Vera. A nossa visão de cristianismo moderno é uma visão fraca, quebradiça. É uma visão de um pai frouxo. A nossa visão de Deus é de um pai frouxo. Vocês sabem o que é um pai frouxo? É um pai que deixa o filho fazer o que quiser, do jeito que quiser. Até passar vergonha no pai. A nossa visão de Deus é uma visão de um pai frouxo. E não de um pai de verdade. E é por isso que muitas vezes essas palavras são vistas como palavras duras. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o 3. As tempestades da vida são propositais e pedagógicas. Não cremos em olho gordo, horóscopo, acaso. Tem alguns crentes que acreditam em horóscopo, viu, gente? Precisa converter, mas você vai na rede social, você vê muito crente colocando lá o signo tal, não sei o que tal. Não sei se é brincadeira ou se é de verdade, mas alguns acreditam. Acaso, azar, sorte. Tem crente que também acredita na sorte. Tem crente que adora fazer uma fezinha na Mega Sena, essas coisas, né? Quem sou eu para criticar? Feitiço, que seja mais potente que o sangue de Jesus.
Se Deus permitiu, é para que você aprenda e crie musculatura na sua alma. Queridos, se Deus permitiu que algo aconteça, é para que você aprenda com esse algo e crie musculatura na sua alma. Eu pessoalmente, nos últimos 3 anos, me aconteceu assim, sabe quando você entra no meio de um furacão? Parece que eu estou no meio desse furacão. E no meio do furacão, às vezes o furacão joga as coisas em você todas de uma vez. E me aconteceram, mas vocês sabem que hoje eu acho que eu estou ficando adulto. É estranho, né, uma pessoa de 40 anos de idade falar que está ficando adulto, mas eu acho que eu estou ficando adulto, porque eu estou começando a entender e a refletir sobre o que Deus quer fazer. Sabe, esse tanto de coisa que aconteceu de uma vez, serviu para me dar maturidade e me ensinar um monte de coisas que eu não sabia, ou que eu achava que sabia. Vamos ver lá em 1 Pedro 1, 18 ao 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Volta lá no 18, por favor. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, com o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nossa, pesada essa palavra, né? Vosso fútil procedimento. O que é uma coisa fútil, queridos? É uma coisa sem importância. Sabe por quê? Porque existem coisas maiores. Sabe quando eu falo Deus está no controle? Irmão, você tem uma pessoa que acredita que Deus está no controle, essa pessoa sou eu. Quando eu digo Deus está no controle, eu creio piamente que Deus está no controle. Até quando está tudo errado. Até quando está tudo errado, eu acredito que Deus está no controle. E todos nós deveríamos acreditar. Sabe por quê? Não existem tempestades que não estejam debaixo da sua poderosa mão. Mas eu quero desenvolver isso aqui, contando uma historinha para vocês. Apesar que já passou boa parte do tempo, né? Eu quero falar da amargura de um menino. Esse contexto, ele vem da cultura judaica e dos sábios no próximo, Vini. O próximo tópico. Esse contexto vem da cultura judaica e dos sábios do judaísmo. Como, por exemplo, o Talmud, que depois da Torá é o livro mais importante da cultura judaica. Então, queridos, qual é esse contexto? Geralmente nós falamos do rei Davi, do herói Davi, do grande Davi, o grande rei. Não quero falar sobre ele, eu quero falar sobre o menino Davi, o desprezado Davi. Eu quero falar sobre esse, o Davi que era igual eu e você. Sabe, a Bíblia não traz muitas informações, mas nós temos a tradição judaica, o Talmud, também os sábios do judaísmo, que tem alguns contextos nesse sentido. Vamos lá no Salmo 69, ver o que fala. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente
me submerge. Estou cansado de clamar, secou minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que, sem razão, me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, me conheces, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejas envergonhados por minha causa, os que esperam em ti, ó Senhor. Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum, está a minha alma, e isso mesmo se tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelaram sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer-me. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor. Presta atenção no que ele fala. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima de ti a minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores não achei. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureceram-lhe os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Só até aí. Queridos, é interessante porque geralmente a gente lê a Bíblia e não costuma procurar a história por trás da história. Na tradição judaica, no Talmud, esse texto não é sobre o rei Davi. Esse texto é sobre o Davi menino. Mas eu vou te contar uma historinha bem rápida. Mas eu gostaria que você se concentrasse nessa história. Imagina a história de um homem muito respeitado e sábio. Um grande religioso do Sinédrio. Esse homem, o nome desse homem era Jessé, tá? Esse homem tinha um peso na consciência. Sua descendência por parte da sua avó, que porventura se chamava Raabe, que era uma prostituta, no entanto ela se converteu ao Deus verdadeiro e seguiu o povo de Deus. Posteriormente ela teve um filho que se chamou Boaz, que se casou com uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. A desventura da vida veio sobre a vida dessa mulher, que se chamava Ruth. E ela perdeu o seu esposo. Essa mulher piedosa decidiu seguir sua sogra e escolheu o único Deus. Lembra daquele homem muito respeitado e sábio? Ele era filho dela.
Esse homem teve 7 filhos com sua esposa, que segundo a tradição, seu nome era Nitzbet. No entanto, ele começou a questionar a sua descendência, que poderia não ser judaica. Ele começou a entrar num conflito pessoal, que provavelmente a sua descendência não poderia ser judaica, ele poderia ser um pagão. Mas ele era justo. Decidiu se separar de sua esposa, mas continuar morando com ela para que ela não fosse discriminada na sociedade. Então decidiu tomar uma de suas servas e coabitar com ela. Essa história, ela se repetiu lá atrás, com um homem chamado Abraão. Segundo a lei, lhe permitia, queridos, isso era permitido pela lei. Mas sua serva era leal e foi até a mulher deste homem e contou toda a história a ela. No dia em que ele decidiu tomar a serva para si, a sua esposa, na penumbra da noite, tomou o lugar da serva e engravidou. Quando sua mulher aparece grávida, ele a tem como adúltera, e seu filho como bastardo. Mas sendo esse homem justo, decidiu não desamparar os dois, mas dar uma função inferior em sua casa para esse garoto. Função essa que somente os servos faziam, como de pastorear ovelhas. Só os servos faziam isso. Porque assim talvez ele seria morto por um urso e por um leão. Ele não deu essa função por acaso para um menino. Ele deu essa função intencionalmente, porque talvez aquele menino poderia ser morto por um urso ou por um leão, e ele não seria culpado da morte daquele menino. Porque seria Deus quem quis. Por isso, os seus irmãos o tratavam com tanto desdém, porque os seus irmãos viam a sua mãe como adúltera e o seu filho como bastardo. Imagine só, esse garoto que geralmente as pessoas que pensam que era apenas um menino, geralmente quando a gente fala da história, a gente fala da história do menino, né? Não, queridos, foram 28 anos pastoreando ovelha. 28 anos. Essas orações que nós vemos nos Salmos, grande parte delas foi lá no pasto, sozinho. Sozinho, ouvindo apenas as ovelhas. Foi lá no pasto. Davi amadureceu no pasto. Davi aprendeu a ser guerreiro no pasto. Sozinho. Não podia nem mesmo comer à mesa com seus irmãos, porque bastardos e servos não comiam à mesa. Eles eram à parte. Imagine quantas noites ele orou a Deus e não ouviu nada. Vocês têm noção que ele passou 28 anos num lugar, e durante 28 anos ele orou a Deus, e Deus não respondeu? Durante 28 anos ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi desdenhado dentro de sua própria casa, e Deus não respondeu? Quando o leão chega, a gente fala que ele matou um leão como se ele fosse um grande guerreiro. Imaginem uma criança enfrentando um leão e ele não tinha saída, a única saída dele, ou era matar o leão ou morrer. Ele não matou o leão porque ele era um grande guerreiro, ele matou o leão porque ele precisava sobreviver. Ele não tinha outra opção. Ele precisava sobreviver. Imagine quando o urso vem. A média de peso de um urso é de 700 quilos aproximadamente, perante um garoto. Ele não mata o urso porque ele era corajoso demais e porque ele tinha táticas de guerra e porque ele era um guerreiro formidável. Ele mata o urso porque se ele não mata aquele urso mataria ele e mataria as ovelhas de seu pai.
E ele seria mais humilhado ainda, porque ele seria enterrado como um covarde que perdeu a riqueza de seu pai. Ele não tinha opção. E imaginem quantas noites aquele garoto sentado numa pedra, olhando para as ovelhas debaixo do relento, ao frio, chorou sozinho. Sem ninguém para consolar, sem ninguém para ouvir, sem ninguém para dar uma palavra amiga. Imaginem quantas noites aquele garoto orou a Deus, pedindo misericórdia a Deus, pedindo a providência de Deus. E Deus estava em silêncio. Imaginem quantas vezes aquele garoto entrou em sua casa. E os rostos dos seus irmãos e do seu pai foram virados. Para não olharem na cara dele que era a vergonha de sua casa. Vocês acham que ele foi o último a ser mostrado para o profeta por quê? Ele era a vergonha. Ele era literalmente a vergonha. Queridos, é esse Davi que eu quero mostrar. Quantas vezes você lá na sua casa, você e Deus, no seu quarto, muitas vezes, chorou. Só com as suas dores que só você conhece. E não tinha ninguém para te ouvir. Imagine quantas noites você e Deus pediu para Deus falar com você. E você não ouviu absolutamente nada. Imagine quantas vezes você não conseguiu orar, porque seu coração estava tão angustiado, que você só conseguia que as lágrimas descessem dos seus olhos. Imagine quantas vezes você sorriu para esconder aquilo que estava te corroendo lá dentro. Aquele garoto passou por isso. Aquele garoto passou por exatamente isso. Imagine quantas aflições você passou e você pensou, onde está Deus? Quantas vezes isso aconteceu? Sabe, esse é um questionamento que às vezes nós nos fazemos. Eu lembro que eu estava noivo da Vera. Faltava mais ou menos 3 meses para o nosso casamento. Estou finalizando. E o bom que crente quando vai casar é uma benção. Tudo dá errado. Eu nunca fui rico. Pelo contrário, eu sempre fui muito pobre. Eu nunca tive respaldo familiar. Pelo contrário, eu sempre respaldei. Eu nunca tive ninguém para me dar conselho. Pelo contrário. Eu fui obrigado a aprender a aconselhar. E faltava 3 meses para o meu casamento. Eu perdi o único emprego que eu tinha. Eu ganhava pouquinho, um salário mínimo, mas eu estava fazendo as contas. E com aquele saláriozinho, se eu juntasse, daria para pagar as coisas, tudo. Eu perdi meu emprego. Isso há aproximadamente 18 anos atrás. Perdi meu emprego. Eu não tinha dinheiro para comprar os móveis da casa. Eu não tinha dinheiro para sequer pagar um aluguel. E ainda as pessoas que eu acreditava que poderiam me ajudar viraram as costas para mim. Assim como foi com esse menino. Eu me identifico muito, queridos. Eu acho que o pregador, todo ele, antes de pregar para a igreja, ele tem que pregar para ele. Eu me identifico muito com esse menino. E as pessoas que eu podia contar com elas, elas viraram as costas para mim.
Sabe quando você chega na pessoa e você chega assim para literalmente pedir socorro e a pessoa fala, bate no seu ombro e fala, vai tudo ficar bem? Ou quando a pessoa vira para você e fala assim, eu vou orar por você, tá? Você não quer que ela ore, você quer que ela te ajude. Vocês já passaram por isso? Queridos, a pior coisa do mundo, nós crentes temos essa mania. Às vezes a pessoa ela não precisa de oração, ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro, ela precisa de abraço. A oração é importante, mas nós estamos com os pés na terra. E aí, eu lembro que eu consegui um emprego no McDonald's, um emprego esse que assim, ninguém queria naquela época porque era a pior coisa do mundo. E eu consegui um emprego no fechamento da loja, que era até às 3 horas da madrugada. Eu tinha que limpar o esgoto da loja todinha antes de ir embora. Então imaginem como era. Literalmente eu limpava esgoto. Todos os dias. Todos os dias eu limpava esgoto. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Certo dia, e aí eu passava na casa da Vera, durante todo o nosso tempo de namoro e noivado, eu passava na casa da Vera todos os dias. Todos os dias. E quando ela não estava lá, eu deixava uma flor ou uma rosa no portão dela. Para ela saber que eu passei lá. Para ela saber que eu estava presente. E como eu tinha pouco dinheiro, eu precisava economizar na época, eu não me lembro, mas eu acho que era City Pass que tinha na época. Eu estava economizando o City Pass para juntar o dinheiro para o casamento. E aí eu ia a pé. Até lá, eu saía a pé da minha casa e ia a pé até o trabalho. A pé. Eu não pegava o ônibus, eu ia a pé. E eu lembro, essa lembrança é muito forte em mim, porque assim, tinha uns meninos de rua lá, e o McDonald's sempre joga comida fora. Eu escondia aquela comida e roubava e dava para os meninos de rua para eles não ficarem com fome. Eu já pedi perdão a Deus, tá, queridos, por roubar a comida do lixo para dar para a gente que estava com fome. E aí, certo dia caiu uma chuva muito forte. Sabe aquelas chuvas torrenciais que caem aqui em Goiânia? Geralmente em outubro, né? E eu estava a pé na rua. E eu olhei para o céu e comecei a questionar Deus igualzinho Davi e Jó. E eu já era crente, eu me converti aos 13 anos de idade. Sabe? Eu tinha uma fé muito poderosa. Eu comecei a questionar Deus e falei, você existe? Você é de verdade ou você é só uma ficção que contam pra gente? Porque se você existe, você não pode fazer com que um filho seu sofra dessa forma. Com que um filho seu seja humilhado dessa forma, você é uma mentira. E, irmãos, eu falei isso para Deus. Eu briguei com Deus. E comecei a questionar. E comecei a falar. E eu fiquei durante 1 hora e eu sentei no meio-fio. E com aquela chuva no meu rosto, eu comecei a falar e comecei a brigar. E como não tinha ninguém na rua, eu falava e eu gritava ali. E ali, queridos, com aquela chuva eu chorava, de soluçar e brigando com Deus. Eu sei que, passado um tempo, eu levantei e fui trabalhar. No outro dia. E Deus não falou nada comigo. Deus continuou em silêncio. No outro dia eu cheguei em casa. Vocês sabem quando parece que as coisas se encaixam? Irmãos, tudo aconteceu de um jeito que até hoje eu não sei explicar. Tudo aconteceu. Os móveis que eu não tinha apareceram. Eu ia pagar aluguel. Eu ganhei uma casa para morar durante 2 anos e meio. Não foi qualquer casa. Foi um sobrado aqui no Parque Amazônia. As pessoas pensavam que eu era rico. Só pensava, né? Eu morei, sabe, eu não pagava aluguel. Eu fui dispensado de pagar água e energia durante mais de 2 anos. Eu pagava porque eu tinha vergonha. Mas fui dispensado. E as coisas foram acontecendo.
E eu arrumei um emprego melhor na mesma semana, que eu ganhava mais, um emprego que sobrava. E as coisas aconteceram. E eu comecei, e aí eu fui para a igreja na outra semana, às 4 da manhã. E fui pedir perdão a Deus e falar: Senhor, obrigado por estar aí. E estar no controle de todas as coisas. Sabe, queridos, e é necessário que venhamos a entender o kairós de Deus. Sabe, quando a gente fala da história desse menino, a história desse menino, ela trabalha no kairós. O kairós, ele é uma palavra grega, que significa o tempo ideal e perfeito para que algo aconteça. A palavra kairós, ao contrário do que muitos cristãos falam por aí, ela não vem da Bíblia, ela vem da mitologia grega. E significa o tempo ideal para que algo aconteça. Tempo ideal. Queridos, o tempo de Deus é o tempo ideal. Nem que demore demais. Nem que demore demais. Mas é o tempo ideal e perfeito. Porque se acontecer antes, pode ser que não aconteça como deva acontecer. E se acontecer depois, pode ser que já esteja passando. Imaginem Davi. Queridos, a forma como esse garoto lida com a rejeição de seus irmãos demonstra sua humildade e caráter e a soberania de Deus e o amor do Pai Celestial em sua vida. Esse garoto se chamava Davi. Ele lidou com essa rejeição de forma tão humilde. Sabe, a pior coisa que existe para um ser humano é rejeição. Já sofreu rejeição na sua vida? Existem vários. Eu estava conversando com a Vera esses dias. A minha esposa, queridos, ela tem a pele escura. Vou falar o português, claro. Minha esposa é preta. Eu adoro quando as pessoas chegam nela e falam assim: você é moreninha, você não é tão escura assim. Queridos, vocês não sabem o tanto que isso dói. Ela fala para mim: isso dói, isso machuca. Ela já foi rejeitada por isso várias vezes. Rejeitada. Isso machuca. Só que só sente a dor aquele que passa por algo. A gente tem o costume de ser egoísta. Quando eu não estou passando por algo, aquilo não dói em mim. Então, para mim, isso não existe. As pessoas têm que aprender a ter um pouco de, me ajuda, empatia. A gente não tem empatia com as pessoas. A gente acha que a dor do outro não dói porque é no outro e não em mim. Mas a dor dói, e muito. Cada um tem um histórico de vida. Cada um tem um histórico de coisas que só eles passaram. E a gente tem mania de achar que tem autoridade para dizer o que o outro está sentindo. Mas não, nós não temos. Aquele garoto mirrado, esquecido, humilhado, que sozinho provavelmente chorou muito. Esse garoto reinou sobre Israel por 40 anos e foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Queridos, Deus não está preocupado se eu vou questioná-lo. Sabem por que eu gosto de Deus? Deus não é como nós. Nós somos ditadores. Nós somos pequenos ditadores. Nós queremos que todo mundo concorde com nós incondicionalmente. Nós queremos que todo mundo concorde com tudo que nós pensamos. Deus não é assim. Deus, ele nos mostra o caminho. Ele nos deixa passar por situações. Ele nos deixa questioná-lo para que nós venhamos a entender qual é a sua verdade. Deus é perfeito. Deus é amoroso. Deus é um pai de amor. Deus não oprime os seus filhos. Deus não é um pai opressor. E aí, finalizando. Não é a tempestade que vai definir o seu futuro.
muito menos a sua situação emocional do momento. Existem momentos, queridos, que o nosso emocional está destruído. Existem momentos em que está destruído. Eu tenho um pastor que é muito amigo meu. E por ser muito amigo meu, nós temos muita liberdade. Às vezes ele ia lá em casa. O nome dele é pastor Roberto Freitas. Ele chegava lá em casa, meia-noite, 1h da manhã, para a gente conversar. Estranho, né? Isso. Mas só quando você tem uma relação de amizade muito forte com uma pessoa, você faz esse tipo de coisa. Às vezes ele chegava lá em casa, a gente ia comer arroz com ovo. Era o que eu sempre costumo falar isso. As minhas visitas comem o que eu estou comendo. Não faço enfeite para ninguém. A Vera não gosta muito disso não, viu, gente? Mas, às vezes eu chegava pro pastor Roberto e falava: pastor, como é que o senhor está? Pastor Roberto, se ele estiver vendo esse vídeo, um abraço. Pastor, como é que o senhor está? Ele falava assim: Irã, ele tem uma voz meio rouca. Irã, hoje eu estou só 20%. Ora por mim, meu irmão. Hoje eu não quero ser pastor. Sabe? E a gente conversava. Outras vezes eu chegava nele. Ele me procurava: e aí, Irã, como é que você está? Eu falava: pastor, hoje eu estou só 50%. Não estou legal. Ora por mim. Sabe? É necessário. Só que a tempestade, as circunstâncias, elas não definem o que será o seu futuro. O seu futuro já foi determinado por Deus, que não se preocupa com as circunstâncias, mas tem o momento perfeito para te abençoar, porque Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Não existe pecado, não existe inimigo, não existe Satanás que seja grande demais. Existe um Deus que é soberano e que reina sobre todas as coisas. E não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a minha situação emocional, não importa o meu histórico, importa que o meu Deus é grande e Ele vai me resgatar no seu tempo. Isso importa. E aquele menino, ele teve resiliência, e ele persistiu na sua fé, ele persistiu no jejum, na oração, ele persistiu na casa de Deus, e o Senhor o abençoou. Sabem quando Deus manda Samuel se levantar? Deus não simplesmente fala com Samuel, não, aquilo foi uma bronca. Você não fica sentado na frente de um rei. Na frente de um rei você se levanta. Deus manda Samuel se levantar. Levanta-te e unge-o, porque este é o rei de Israel. Aquele menino esperou 28 anos para ouvir isso. A família dele queria que ele morresse. Seria o melhor. Mas aquele menino se tornou o grande rei de Israel. E esse menino aponta para Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que me ama e aquele que te ama, aquele que compreende as suas dores e os seus conflitos mais profundos, aqueles conflitos que só você tem e só Deus sabe. Ele nos ama. E o seu amor é incondicional. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Oh, Jesus. Aleluia. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Deus poderoso, que essa palavra, Pai, ela possa germinar no coração dos meus irmãos,
e possa produzir bons frutos, frutos do Espírito, ó Deus. Ó Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade, ó Pai, no coração dos meus irmãos, Pai, de mostrar, ó Deus, que muitas vezes o seu silêncio, Pai, ele grita em nossas almas, ó Deus. O seu silêncio, Pai, Pai, muitas vezes não é o barulho, muitas vezes, ó Pai, não é no muito falar, mas o Senhor se manifesta, ó Pai, naquele silêncio que é ensurdecedor, no silêncio da Tua soberania, no silêncio da Tua graça, no silêncio do Teu sangue que nos alcança, dia após dia, Pai. E nós Te louvamos, Senhor, porque mesmo, ó Deus, que um pai abandone seu filho, mesmo que uma mãe o rejeite, o Senhor nos ama, ó Deus, e o Senhor, ó Pai, o Senhor não nos rejeita, Papai. Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos em o nome